Olá, alunos, bom dia. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Hoje vamos terminar aí a apostila 3, né? Vamos iniciar o nosso estudo hoje na página 46. Eu pedi semana passada para vocês fazerem a atividade do quadro Suas Experiências, aqui da página 45, tá? Depois do estudo de hoje, vocês voltem, releem, tá, as suas respostas, vejam se vocês mudariam alguma coisa, tá bom? Se tiver com alguma dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Ou me liguem. Então, vamos lá. A diferença entre tempo e clima. Aí vocês estão vendo uma situação que acontece muito, né? De uma pessoa aí, né? Visualizando a previsão do tempo em determinado momento, numa tarde, né? Ou aí durante o dia, né? Muitas vezes eu preciso sair, ou eu vou passear, eu sempre estou ali consultando, tá? A previsão do tempo, tá? De como vai estar ali, de como o tempo vai estar à tarde, ou durante o dia, ou como vai estar amanhã, né? Como o tempo vai se comportar amanhã, né? Se eu tenho algum evento, eu sempre também estou ali consultando, tá? A previsão do tempo. Então, vamos logo abaixo aí a imagem, tá? Começar a leitura. É comum dizermos: hoje o tempo está ótimo para passear. Nesse fim de semana, o tempo estará péssimo para ir à praia. Ontem o tempo esteve nublado, mas amanhã fará sol. Repare que nessas frases estamos nos referindo à situação da atmosfera no momento, tá? A situação da atmosfera hoje, ontem, amanhã ou nos próximos dias. O tempo meteorológico pode mudar de um dia para o outro, ou mesmo de uma hora para outra. E o que queremos dizer, pessoal, com a palavra clima? Quando nós dizemos que o clima dessa região é péssimo ou que ele é maravilhoso, nós estamos nos referindo, nós não estamos, tá, nos referindo apenas ao momento, tá, a hoje ou aos próximos dias, e sim a um conjunto de dados coletados, estudados ao longo de muito tempo. É claro que ao longo de uma estação, o tempo pode variar, né? Haverá dias mais quentes ou mais frios, mais úmidos ou mais secos, mais longos ou mais curtos, mas na média, tá? Por exemplo, nós sabemos, durante o verão haverá mais dias quentes do que frios, tá? E no inverno mais dias frios do que quentes, tá? Então, o resultado aí dessa média, né, é o clima, tá, pessoal? Esse conjunto aí de dados foram coletados ao longo de muito tempo, estudado, tá? Então, o clima é o resultado dessa média. Você percebeu a diferença entre tempo e clima? Agora eu quero que vocês grifem, tá? Tempo é o estado aí, né, do ar, é o estado aí da atmosfera em determinado lugar e momento. Em um mesmo dia, podem ocorrer diferentes comportamentos da atmosfera, diferentes estados do tempo meteorológico. E o clima? O clima é a sucessão habitual dos estados do tempo observados durante um longo período, vários anos, tá? Permitindo criar um padrão de comportamento, tá? Da atmosfera para determinado lugar, para determinada região, tá bem? Existem uma série de fatores, turminha, que influenciam o clima, tá? Nós vamos estudar um pouquinho aqui cada um deles, tá? Os principais. A variedade climática encontrada na distribuição geográfica do planeta é ocasionada pela interferência de vários fatores, os quais são divididos em fatores naturais e ação humana. Vamos relembrar alguns. Os fatores naturais são, vamos lá, a altitude. Quanto maior a altitude em relação ao nível do mar,
menor é a pressão atmosférica. E o que é a pressão atmosférica? Vou falar assim, né, de um modo, né, bem simples, assim, para vocês compreenderem. A pressão atmosférica seria o peso, né, que o ar faz sobre a gente, né, sobre as coisas, tá? Então, a pressão atmosférica é o peso que o ar faz sobre a gente, tá? O ar, ele é uma matéria, né? Então, ele tem massa, tá? E se tem massa, a gravidade atua sobre ela, tá? Por isso ela tem um peso, tá? Então, quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, menor é a pressão atmosférica, tá? Menor aí é esse peso que o ar faz sobre a gente. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar meu lápis, só um minutinho. Por exemplo, né, eu tenho uma pessoa aqui, né, ela está mais próxima ao nível do mar, tá? Então, ela vai sofrer uma maior pressão atmosférica, tá? Do que uma pessoa aí que tá numa área aí de planalto, né? Que vai sofrer uma menor, tá? Pressão aí sobre ela. Peraí. Eu tenho uma pessoa aqui, vamos supor que ela está aí numa área de planalto, ela vai sofrer uma menor pressão atmosférica, tá? Então, quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, menor é a pressão atmosférica, tá? Menor é o peso aí que o ar faz sobre a gente, tá bom? E com uma pressão atmosférica baixa, tá, pessoal? Menor vai ser, né, a quantidade de ar, né? E consequentemente a temperatura tende a ser menor, tá? Pois nessas condições as moléculas de oxigênio elas estão em baixa concentração e não conseguem reter calor e umidade, tá bom? Que é o que está falando aqui, né? Assim, as moléculas encontram-se mais distantes umas das outras, o que dificulta a absorção e manutenção do calor, e, consequentemente, as temperaturas se tornam mais baixas. E outro fator, tá, natural, é a latitude, tá? A latitude, pessoal, a característica dela, né, é quanto aos raios solares, né, onde eles incidem, né? Vamos ler que eu já explico para vocês. Esse fator interfere energicamente na variação climática, pois sabemos que a incidência solar nas faixas próximas da linha do Equador, tá? Então, aqui tá o Sol, né? Então, aqui vem, né, a luz, né, o calor, né? Veja, né, que aqui, ó, nessa pequena região aqui, ó, né, nas regiões próximas à linha do Equador, né, a incidência solar é muito maior, tá? E depois, conforme vamos nos afastando em direção aos polos, tá? Veja que a luz, tá? Ela bate assim de forma angular, tá? Ó, diferente de como ela bate aqui nessa região, tá? Próxima à linha do Equador, tá? Olha lá, ó, pois sabemos, né, que a incidência solar nas faixas próximas da linha do Equador, né, é muito maior, tá? Dessa forma, conforme nos afastamos em direção aos polos, as temperaturas, né, vão sendo, né, reduzidas, tá? Temos também outro fator, né, as massas de ar, né, quando estamos assistindo TV, né, aparece a moça lá do tempo, né, da previsão do tempo, né, e ela se refere muito a massas de ar fria, massas de ar quente, né,
Então, vamos ver aqui, massas de ar, tá? Grifem, por favor. Chamamos de massa de ar imensos volumes da atmosfera que mantêm características próprias e uniforme em toda a sua extensão, tá? Podendo se manter no mesmo local ou ela se desloca, tá? E levando aí junto as suas condições climáticas, tá? Ou se desloca encontrando-se com outra, tá? Com outra massa. Esse encontro provoca mudanças no tempo e traz chuva para regiões de estiagem ou seca para regiões chuvosas, tá? Então, as massas de ar, elas carregam com elas umidade e temperatura, tá? Correntes marinhas. A formação de correntes marinhas se deve às diferenças de temperatura em grandes massas de água dos oceanos. Grifem aí. A formação de correntes marinhas se deve às diferenças de temperatura entre grandes massas de água dos oceanos, tá? Elas são formadas de que forma? Elas são formadas, pessoal, pelos ventos na superfície terrestre e sofrem influência da própria rotação da Terra, que faz com que essas águas se movimentem em direção contrária, tá? As correntes quentes costumam se formar em regiões de grande latitude, próximas às linhas do Equador, devido ao aumento de temperatura das águas oceânicas e, ao chegar nas costas litorâneas, provocam aumento de umidade. Já as correntes frias se formam próximas às regiões polares e por serem massas mais densas, né, circulam em profundidades maiores, movimentando-se lentamente em direção ao Equador, provocando quedas de temperatura e umidade. As interferências provocadas pelas correntes marinhas são mais perceptíveis nas áreas litorâneas do que nas áreas continentais, sendo por isso chamadas, respectivamente, de maritimidade, tá? E continentalidade. Como é que eu não tenho muito recurso, tá? Não tenho lousa, eu vou passar um videozinho para vocês, tá? Sobre a diferença entre maritimidade e continentalidade. É um videozinho de 5 minutos, tá? Ilustrativo, que vai auxiliar bastante aí vocês a entenderem, tá? Então, vai ter dois links, o da minha aula e o de baixo, tá? Desse vídeo falando aí da diferença, tá? Entre maritimidade e continentalidade, tá? Aqui vocês veem, né? Aqui na legenda, né? Nós temos a corrente fria, né? Representada aqui pela cor azul, a corrente marítima quente, representada pela cor vermelha, né? Vamos aqui ver, ó, na América do Sul, tá? Aqui eu tenho, olha, a corrente do Brasil. Eu esqueci de falar para vocês. Essas correntes marítimas, elas têm o poder, assim, de interferir, né, na temperatura, né, atmosférica e também na umidade da região, tá? Então, as correntes quentes, igual essa daqui, tá? Aqui que passa aqui a corrente do Brasil, tá? Nós temos aqui a corrente do Golfo. Então, as correntes quentes, turminha, levam maior quantidade de umidade para o continente, tá? Se vocês quiserem fazer uma flechinha aqui, tá? E escreverem, as correntes quentes levam maior quantidade de umidade para o continente, tá bom? Elas vão liberar vapor de água, né? Umidade, né? Que vão ser mandadas aí para as áreas do continente, tá bom?
E devido a isso, pessoal, elas vão dar origem, tá? Vão colaborar para a formação das florestas, tá? Nós temos aqui a Mata Atlântica, né? A floresta amazônica, tá? Então, as correntes marítimas quentes, elas geram umidade, tá? E vão dar origem aí a áreas de florestas, tá? Vão colaborar para a formação das florestas, tá? Enquanto as correntes aqui, por exemplo, aqui na América do Sul, né? As correntes, vou pegar um exemplo aqui, a corrente de Humboldt, né? Ou corrente marítima do Peru. Já as correntes frias, tá? Se vocês quiserem puxar aqui, escrever, tá? Fazer anotação, as correntes marítimas frias, elas não liberam umidade iguais às quentes, tá? Então, as correntes marítimas frias não liberam umidade. Elas, vamos dizer assim, entre aspas, elas sequestram, tá? Elas pegam a umidade da região do continente, tá? E levam aí para o oceano, tá bom? Então, as correntes marítimas quentes, elas geram umidade, tá? E vão colaborar aí para a formação das florestas, tá? Enquanto que as correntes marítimas frias, tá? Elas pegam a umidade da região do continente, tá bom? Que é onde aí vai gerar, né, as áreas desérticas, tá? E nós temos também, né, as interferências humanas, né, pessoal? Além dos fatores naturais, né, podem grifar, capazes de interferir nas condições climáticas, devemos considerar que a humanidade também é responsável por grandes modificações no quadro global, né? Temos aí, né, o problema do aquecimento global. Eu queria que vocês lessem aqui na página 50, tá? Esse texto aqui, ó. O homem faz o clima e faz mal, tá? A ação humana está alterando o ritmo natural das mudanças do clima e leva os cientistas a fazerem projeções alarmantes sobre o futuro do planeta. Leiam, por favor, tá bom? E vocês vão desenvolver uma pesquisa, tá? Façam bem feita, da tarefa 18. É 18, é isso. Eu vou deixar tudo anotadinho aqui no sistema beta, tá bom? Então, eu vou terminando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Ou me liguem e enviem para mim pelo e-mail, tá? Essa tarefinha, certo, pessoal? Fiquem com Deus e um abraço para vocês. Tô com saudades.